Amados, convido-vos para abrirmos a palavra de nosso bondoso Deus no livro do Apocalipse, do capítulo 3, versículo 14. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vem comigo, Brasil, aleluias. Dobre a vossa atenção, porque eu creio que Deus quer fazer maravilhas nesta noite. Também quero agradecer, louvar a Deus por todos os preletores deste afamado evento. Deus usou poderosamente os irmãos, Deus fez maravilhas, espero que hoje também Ele possa me usar para a glória dEle. Livro do Apocalipse, do capítulo 3, versículo 14. Se você não possui uma Bíblia, se una a alguém para lermos alguns versículos desta oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, assim nos diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convoco-vos todos para repetirmos o versículo 23, como se fosse um coral. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Levante as mãos, santos de Deus, vencedores. Oremos ao Pai. Eterno Deus, mais uma vez eu me coloco na tua inteira disposição. Tu sabes que eu dependo da tua graça. Meu Deus, eu não quero depender da minha experiência, dos anos de ministério nesta tribuna. Eu quero receber inspiração dos céus. Quero que eu venha diminuir neste púlpito. Ajudai-me, ó Deus, a representar com excelência o reino de Deus neste maravilhoso evento. Usa-me, pois eu dependo de Ti, assim eu lhe peço, crendo na vitória. E os vencedores dizem: os que puderem se assentar, façam isso liberadamente, no nome do Deus Todo-Poderoso. Amados e queridos irmãos, eu queria subordinar o tema desta mensagem: Laodiceia, a síndrome da igreja morna. Repetindo: Laodiceia, a síndrome da igreja morna. Os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, primeiramente, revelam-nos detalhes importantes sobre Yeshua em seu corpo glorificado. Para vocês terem uma noção mais abrangente, João contemplou Jesus desta forma: possuindo cabelos brancos como a neve. João viu os pés de Jesus como latão reluzente. João também escutou a voz de Jesus como a voz forte, voz de muitas águas. João também contemplou os olhos de Jesus como chamas de fogo. Enfim, João contemplou Jesus em sua essência, em sua plenitude.
Outro sim, meus queridos irmãos que me assistem através da internet, eu também percebo, ao estudar estes 3 primeiros capítulos deste livro tão necessário, que João também recebe informações acerca da situação espiritual das 7 igrejas que localizavam-se na Ásia Menor. O Espírito de Deus revelou a João, através de Jesus, a situação de cada uma delas. Dobrem a vossa atenção. A igreja em Éfeso era aquela que havia perdido o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida pelo sistema. A igreja de Pérgamo era aquela, minha gente, que havia aceitado a doutrina de Balaão. A igreja de Tiatira tolerava a falsa profetisa Jezabel. E eu quero dizer nesta noite que não tem para Jezabel aqui, viu, meu irmão? Aqui é lugar de verdade, aqui é lugar de glória de Deus. A igreja de Sardes, seus membros estavam mortos espiritualmente. A igreja em Filadélfia vivenciava um período áureo do amor. Era a igreja marcada pela compaixão, pelo amor ágape. Entretanto, a última igreja em Laodiceia era conhecida como a igreja de líderes e membros mornos espiritualmente, e é sobre ela, nesses poucos minutos, que eu quero ministrar nesta noite, pela glória do Deus eterno. Amados, um detalhe que não pode passar desapercebido é que no início das 7 cartas às 7 igrejas, primeiramente, a mensagem, preste atenção, meus amados, é direcionada ao anjo da igreja. Percebam, a mensagem não é dada aos membros, aos congregados, primeiramente à liderança das 7 igrejas. Eu aprendo, minha gente, é que isto nos informa que o líder, que o pastor é responsável pelo termômetro espiritual de cada rebanho, de cada congregação. Já dizia um certo pensador: não se constrói igrejas fortes em torno de púlpitos fracos. Pregadores frios produzem pecadores ousados. Se a liderança for morna, o rebanho vai ser morno. Se o altar dos Gideões for morno, não vai haver fogo. Se nós não entendermos esta verdade, minha gente, iremos perder o grande avivamento que Deus prometeu a este tempo do fim. Dobre a vossa atenção. Nós, os líderes, somos o termômetro espiritual das nossas igrejas. Se somos itinerantes, da mesma forma, devemos pregar debaixo da unção, da graça, da ousadia, da santidade, pois se as nossas mensagens não forem ungidas, o povo irá perder grandes oportunidades. Queridos, garimpando este texto tão lindo, eu aprendo também que o início da palavra de Deus, no versículo 14, descreve-nos 3 palavras proferidas à pessoa de Jesus. João chama Jesus primeiramente de o Amém. Esta palavra Amém tem um grande significado, preste atenção. Significa que Jesus é a personificação da verdade. Não há engano na pessoa de Jesus Cristo. Segundo a palavra, Jesus é chamado de fiel testemunha. Tudo que Jesus fez no Novo Testamento, meu amigo pastor Henrique Reame, foi abalizado pela lealdade, pela verdade. Jesus trabalhou nesta terra não com segundas intenções. Jesus curou porque amava os perdidos. Jesus perdoou porque Ele era em si a verdade que iria libertar os cativos, e você perdeu a oportunidade de dar glórias a Deus. Jesus também é chamado de o princípio da criação de Deus. Louvado seja Ele. Amados, esta passagem bíblica também faz-nos entender com mais clareza o que Jesus pensa acerca de pessoas mornas. Jesus conhece tudo. Ele sabe dos bastidores de todas as igrejas espalhadas no quadrante desta terra.
Jesus sabe o que se passa nas igrejas Assembleias de Deus, as igrejas batistas, presbiterianas, comunidades. Sabem por quê? Porque Jesus caminha no meio de 7 castiçais de ouro. Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso. E Jesus também sabe o que se passa no seu coração nesta noite, meu irmão. Jesus sabe o que está na sua mente, o que você veio fazer aqui. Jesus conhece a nossa estrutura e por isso Ele delineou, Ele trouxe esse diagnóstico para João. Jesus sabe o que se passa nos bastidores. Queridos, esta palavra que estou pregando, o Senhor me concedeu alguns meses atrás, e a princípio eu fiquei um pouco temoroso, porque é uma palavra difícil, é uma palavra dura, que fala sobre mornidão. Toda vez que somos confrontados, nós temos a tendência de rechaçar a mensagem, mas eu creio que hoje o Espírito de Deus vai produzir fervor espiritual no coração daqueles que estão aqui para fazer missões. Só para começar a esquentar esse ambiente, gente boa, campeão, joga a mão direita para cima, meu irmão, segure a mão de pelo menos 2 pessoas e diga para ele: o Espírito de Deus vai ser derramado sobre a tua vida e a mornidão não vai ficar mais alojada no seu ministério, e só dá glória a Deus quem é fervoroso aqui neste lugar. E eu quero pregar com autoridade nesta noite. Vem comigo, Brasil. A cidade de Laodiceia, meus amados, segundo o contexto, segundo a história, era uma cidade de porte médio, que localizava-se no vale de Licos, na província da Frígia, que atualmente pertence à Turquia. Ela foi fundada pelo imperador Antíoco II, e este imperador deu nome a esta cidade em detrimento da sua esposa, que chamava-se Laodice. Seus habitantes eram, em sua grande maioria, sírios e judeus. E aquela cidade, devido à sua localização, meus queridos, ela enriqueceu-se muito, porque ela estava entre rotas comerciais poderosas naquela época. Laodiceia era famosa por 3 atividades essenciais. Primeiro, havia um grande comércio em detrimento de confecção de roupas. Havia lã em abundância e muita gente viajava ali para adquirir roupas. Segunda atividade daquela cidade era um poderoso centro bancário. Muitos empresários da época cunhavam-se moedas e exportavam para outros lugares. Em Laodiceia, podemos afirmar que era uma das cidades mais ricas daquela época. Terceira atividade, meus irmãos, havia também ali, minha gente, uma escola de medicina, onde fabricava-se colírio para os olhos. Ou seja, além de roupa, além de dinheiro, ouro, havia muita medicina, havia colírio em abundância, e muita gente estava ali para ser tratada pelos médicos na época. Eu creio, possivelmente, que o evangelho foi levado a Laodiceia em detrimento de Epáfras, que também conheceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo o menciona como missionário aos Colossenses. Enfim, esta carta foi escrita para encorajar, despertar e trazer de volta os seus membros e líderes para a verdadeira essência do evangelho, que é o fervor espiritual. E quantos dizem glórias a Deus? O capítulo 3, versículo 15, fala-nos acerca do problema da igreja. Eu quero começar a pregar agora, porque eu não vim aqui apenas para fazer barulho, eu vim aqui para pregar a mensagem de Deus para os vossos corações desta noite. Vem comigo, Brasil. A Bíblia diz que no versículo 15, Jesus viu, mirou, diagnosticou a mornidão, tanto na liderança, como também no seio da membresia de todos eles. Vejamos: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus amados, quem falou esta frase foi o próprio Jesus, o Filho de Deus. Foi a primeira vez na Bíblia onde uma igreja, onde alguém provocou náuseas em Jesus. Isso aqui é
muito sério, minha gente. Jesus abomina a mornidão. Eu não estou aqui te forçando a dar glória a Deus. Eu já passei desta fase, meu filho. Eu não estou te manipulando para levantar a mão, porque nós não estamos num circo, estamos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E a palavra primeiramente tem que ser pregada. Jesus não tem paciência em lidar com pessoas mornas. Isto é muito sério. Queridos, somos informados que aquela igreja era rica, que aquela igreja tinha prosperidade, mas mesmo assim ela tinha um dilema, pastor Reuel. Tinha ouro, tinha muita vestes, tinha colírio em abundância, mas faltava água potável naquela cidade. E para sanar aquele problema, minha gente, eles tiveram uma ideia, os líderes daquela cidade. Haviam duas cidades localizadas próximo de Laodiceia. A primeira delas chamava-se Hierapolis. Era uma cidade cheia de água potável, água quente, água termal, e ela era importada em aquedutos para Laodiceia. Porém, a água de Hierapolis era quente, era uma água fervente. A outra cidade, em Colossos, que era uma cidade próxima a Laodiceia, produzia água natural, água fria em abundância. Porém, pastor Reuel, quando a água saía de Hierapolis, chegava em Laodiceia morna. Da mesma forma, a água em Colossos, que saía fria, quando passava-se pelos aquedutos, chegava em Laodiceia morna. Todos os turistas, os moradores, as pessoas que passavam ali, ao provarem a água, sentiam náuseas, ou seja, desejo de vomitar. Por isso, a cidade era rica, porém queimada, rotulada. As pessoas não queriam ficar muito em Laodiceia. As pessoas entravam, compravam roupas, compravam ouro, adquiriam colírio, mas depois saíam dali. Veja bem, isso aqui não é uma coincidência, minha gente. Jesus usou uma parábola dentro de outra parábola. A cidade tinha dinheiro, mas não tinha água suficiente, e isto é muito sério. É exatamente, minha gente, o que Jesus está querendo falar-lhes aos nossos corações aqui. Tem muita gente que tem dinheiro, tem fama, é estrela. Tem muita gente que já cantou, tem muita gente que tem 10, 20 CDs, já pregou abundantemente, mas hoje está na mornidão espiritual, meu filho. O Espírito Santo está fazendo um diagnóstico aqui, e eu creio que a mornidão do inverno vai ser removida, porque Deus tem uma obra tremenda para ser feita, efetuada nesses dias de congresso aqui nos Gideões. Coloque a mão sobre o ombro de 3 pessoas e diga: o espírito de fervor vai se apoderar da tua vida hoje, meu irmão. Aleluias! Alabachuri candaraia, uricalabachuri candarabacandaraia. A igreja rica era uma igreja próspera, porém morna, uma igreja que não tinha poder de Deus. Pastor Moisés, o senhor é conhecedor da Bíblia, preste atenção, meus amados. A igreja começou debaixo do fervor, do calor do Espírito Santo, pois a mornidão é um estado intermediário, 50% quente e 50% frio. Eu tenho absoluta certeza que aqueles cristãos em Laodiceia eram fogo puro no início, eram pessoas cheias do Espírito, mas com o passar dos tempos esvaiu-se aquele fervor. E existe 2 causas para isso, eu quero apontar rapidamente. A primeira razão pela qual os membros de Laodiceia estavam mornos é em detrimento do culto que eles ainda adoravam, veneraram o imperador da época. Para não sofrerem perseguição, eles abriram a guarda do coração e adoravam ao imperador. Mas no outro dia eles também iam para a igreja e adoravam a pessoa de Jesus. Estavam divididos, 50% idolatria e 50% Deus.
esta verdade se aplica hoje em muitas igrejas do Brasil. Eu percebo, pastor Reuel, viajando, pastoreando esta nação, de norte a sul, de leste a oeste, é que permeia hoje um coração dividido em muitos templos evangélicos. Vou falar tudo nesta noite. São pessoas que são 50% crentes, mas 50% mundanos. São pessoas que na sexta-feira vão para a balada, mas no domingo estão na igreja batendo cartão. São pessoas que abrem a guarda para a idolatria, mas no domingo estão com a cara de pau, levantando a mão, adorando a Jesus. Os irmãos sabem que eu sou comedido, eu sou equilibrado, eu não gosto de polêmica, minha gente, é a minha natureza, mas o Espírito de Deus mandou falar tudo nesta noite. Deus não quer que estejamos divididos. É por isso que existem muitas igrejas frias, é por isso que o céu de bronze está assassinando uma geração. Olha aqui, meu irmão, você não veio para os Gideões para reparar pastor, rapaz. Você não pode estar num congresso como este para fazer pose. Aqui não é desfile de moda, aqui lugar não é de apontar defeito. Você está aqui para ser ministrado, você veio aqui porque existe um Deus que quer derramar uma glória sobre o teu ministério aqui neste lugar. Eu quero perguntar se no altar tem gente que quer receber mais do fervor espiritual. Jogue a mão para cima e dê um brado bem forte de glória a Deus. Vou falar tudo. No início eram quentes, no início não perdiam vigílias, no início iam aos cultos de semana, mas com o passar do tempo tornaram-se mornos, divididos, 50% imperador e 50% comum. Isso é muito sério. A segunda razão que levou aquela membresia em Laodiceia a ser morna é porque eles eram orgulhosos. Ei, olha para mim aqui em nome de Jesus. Forneça-me a vossa atenção. Estou cheio de Deus aqui, eu sei que Deus vai fazer hoje aqui. Duri halabashuri kandará. Não se faça de desentendido, olha para mim agora. Estou aqui brincando. Primeira razão, coração dividido, 50% mundo, 50% Deus. Segunda razão, minha gente, é que aquele povo era prepotente, orgulhoso. Chegaram a dizer: nós somos ricos e de nada temos falta. Meu irmão, uma das coisas que Deus mais abomina é a arrogância no coração do homem. Existia um monarca muito mais poderoso do que eu, do que você, que chegou diante da Babilônia e disse: veja a minha grande Babilônia, os jardins suspensos que eu construí. Aquele orgulho foi tão grande, chegou diante de Deus, que o Senhor o feriu e ele passou a conviver no meio de animais. O orgulho tem abafado o fervor espiritual, o orgulho tem assassinado esta glória, esta unção. Tem gente que quando está aqui não levanta a mão nem para dar glória a Deus, achando que é o bambambam da história. Tem gente, com todo respeito, assenta numa cadeira aqui, acha que é o rei da cocada, meu irmão. Vai te converter, rapaz. Você está aqui não é para fazer pose, você está aqui é para exaltar, é agradecer. Você está aqui é para receber a glória deste Deus eterno. Tem glória de Deus aqui, tem glória no altar, tem glória. Tem crente fervoroso aqui, então levanta essa cadeira, meu irmão. Levanta essa cadeira aqui, vamos adorar a Ele. A nossa geração não pode ser conhecida como a geração de pregadores mortos. A nossa geração não pode ser conhecida como a geração que não é fervorosa no Espírito. Vem comigo, Brasil, fica ligado. Duri halabashu. Duri halabashu. Há igrejas que não deixam mais os profetas falarem. A igreja estão assassinando os profetas. Existem pastores que dizem assim: na minha igreja, esse negócio de Gideões não dá de pular, de saltar. Meu irmão, é melhor você pular e saltar na presença de Deus do que ficar pulando o carnaval para Satanás. Eu pertenço a uma geração, eu
comecei a pregar no Camboriú, no ano de 2002 a 2003. Pertenço àquela nova geração de pregadores, onde o pastor Cisino foi muito sábio, foi muito amoroso em abrir portas para Marco Feliciano, pastor Paulo Marcelo, grandes pregadores do Brasil que são amigos nossos, que estão fazendo a diferença em nosso Brasil. Eu me lembro, minha gente, que no início, não apenas em Camboriú, porque aqui ainda tem glória de Deus ainda, mas eu me lembro que os congressos eram mais fervorosos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo com muito mais intensidade. O que está acontecendo com a nossa geração? Já participei de eventos, de cultos, onde os jovens iam embora carregados para casa, falando em línguas. Alguém me disse: pastor Fernando, quando o senhor ministrou lá avivamento em Nínive, nós viajamos quilômetros no ônibus, embriagados, 24 horas, cheio do poder de Deus. Cadê esse fervor, minha gente? A mornidão tem uma razão, e o diabo achou brecha. O diabo quer nos exaltar, minha gente, o diabo quer nos enganar. O diabo quer que nós pensemos que somos importantes. E o orgulho é inimigo do fervor espiritual. Se você vê alguém aí que está morno, está gélido, é porque é orgulhoso. Desculpe minha expressão aqui, estou sendo franco. Laodiceia era rica, tinha ouro, tinha roupa, tinha colírio, mas a água não dava para ser ingerida. Deus abomina a mornidão, e Ele faz ânsia de vômito quando contempla a mornidão em sua igreja. Diga para alguém: você não nasceu para ser morno, rapaz. 3 cadeiras, por favor, aqui, por gentileza. 3 cadeiras aqui, rápido. 3 cadeiras, rápido, que eu não tenho muito tempo. 3 cadeiras, 3 pessoas assentadas aqui, rapidamente. Rapidamente, mais uma cadeira aqui, muito obrigado. 3 voluntários aqui, por gentileza. 3 voluntários, 3 voluntários. Vem comigo, obrigado, pastor. Mais um voluntário. Mas tem que ser uniforme, isso, muito ouvido. Cadeira número 1 é a cadeira da pessoa fria espiritualmente. Cadeira número 2 é a pessoa morna espiritualmente. Cadeira número 3 é o cristão fervoroso espiritualmente. O número 1 representa as pessoas que são ímpias, perdidas, sabem que estão erradas, mas no fundo reconhecem que precisam de perdão, de salvação e de libertação. Quem está sentado na primeira cadeira é o Zaqueu publicano, pastor Reuel, é aquela mulher samaritana. Quem está sentado aqui nessa primeira cadeira eram os renegados de Jerusalém, que no fundo pecavam, mas sabiam: eu preciso de mudança, eu preciso sair desta vida. É por isso que Jesus diz: quem dera se fosseis frios. Na cadeira número 2 está o morno, está aquele crente dividido, que no domingo dá glória a Deus, como eu disse, na sexta vai para a balada. Na cadeira número 2 é aquele crente que está nos Gideões só para reparar. Na cadeira número 2 é aquele tipo de pessoa que vai na igreja, mas não tem compromisso com a igreja. A cadeira número 2 é aquela geração, vou falar tudo, onde o pregador só quer pregar, mas não tem compromisso com o pastor local. A cadeira número 2 é aquela geração que diz: eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu sou dono do meu nariz, é Deus que manda na minha vida. A cadeira número 2 é aquele povo que só quer piquenique gospel. A cadeira número 2 é aquela pessoa, meu irmão, que não está nem aí para a obra missionária, não contribui, não evangeliza, não ajuda ninguém. É o morno, está dividido, não sente nada. Mas na cadeira número 3 está aquele crente fervoroso, está aquele crente que chora, aquele crente que traz lenço para a igreja. A cadeira número 3 é aquele crente que Jesus elogiou: quem dera se fosses fervoroso. Quem está sentado na cadeira número 3 ainda jejuma, paga preço, lê a Bíblia. Aquele que está sentado na cadeira 3 ainda pega panfleto, evangeliza nas praças como antigamente. Aquele que está sentado na cadeira 3 ainda visita os hospitais, ainda expulsa demônio. Aquele que está
lá sentado na cadeira 3, no culto como este, meu irmão, ele não está nem aí para a opinião de A, B ou C. Ele quer agradar ao Pai, ele quer exaltar, ele quer magnificar a Ele. Terra! Eu quero te perguntar, meu amigo, em qual dessas 3 cadeiras você está se assentando hoje? Na cadeira número 1, na 2 ou na 3? Aqueles que estão assentados na cadeira número 3, na cadeira do fervor espiritual, eu quero que você pule dessa cadeira, faça um barulho pentecostal. Mas está fraco, 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 está fraco. Estou possuído pela ousadia do Espírito Santo. Eu não estou nem aí para o que estão pensando ao meu respeito agora. Eu vim pregar aquilo que Deus compartilhou no meu espírito. Hoje a mornidão vai ser sepultada. Vamos mandá-la para o quinto dos infernos. Segure a mão desse crente, ore, clame, libere, profetize, mornidão. Vai orando. Vai recebendo o poder de Deus, não pare, meu irmão. Esse congresso vai ficar marcado na sua história. Você vai voltar para sua casa. Você vai entrar naquele ônibus falando em mistério, profetizando. Deus mandou dizer-lhes que, embora Laodiceia sendo morna, Jesus se importava com ela. Jesus queria mudar o quadro espiritual de Laodiceia. Se você entrou morno, frio, meu irmão, você caiu aqui nos Gideões missionários. Você vai ser turbinado. O seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Pregue contra o pecado, pregue contra a mornidão. Pelo amor de Deus, sejamos fervorosos. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai orando. Coloque a mão no ombro de alguém, libera sobre ele batismo no Espírito Santo. Libere sobre ela a glória deste Deus que derrama fervor. Vai. O Senhor está batendo na porta. O Senhor está dizendo: eu quero entrar, eu quero mudar esta história, eu quero fazer a tua história nova hoje. Meu irmão, a igreja em Éfeso tinha uma porta aberta, mas a igreja, pastor Marco, em Laodiceia havia fechado a porta. Jesus estava do lado de fora, e esta é a realidade de muitos ministérios. Deixaram Jesus para fora. Meu irmão, abre essa porta hoje, deixa Jesus entrar. Vai recebendo o poder de Jesus. Jesus vai arrebatar crente aqui. Olha para mim agora, por gentileza, levante as mãos, porque milagres irão acontecer nesta noite. Jesus queria entrar dentro da igreja, mas a porta estava fechada, e ele insistia dizendo: eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz,
céus e abrir a porta, entrarei em sua casa. Diga para alguém: Jesus quer entrar na sua casa hoje. Você não está entendendo, vaso? Pelo amor de Deus, diga: Jesus quer entrar na sua casa hoje. Meu caro amigo pastor Abílio Santana, naquela época tu sabes muito bem que quando alguém era convidado, alguém entrava na casa de um judeu, não era aquele estilo americano fast food, não era minutos, ele passava até dias, ele hospedava-se, era bem tratado, havia ceia, havia festa. Quando eu olho o semblante de alguns aqui, infelizmente eu vejo que Jesus está fora, porque se Jesus está dentro de nós, meu irmão, você dá glória a Deus, você planta a bananeira na igreja, você exalta Ele, porque quando Jesus está em nós, é festa! Eu estou terminando. Estou terminando. Pastor Fernando, eu confesso que eu estou morto. Eu confesso que eu preciso sair dessa situação. O que eu devo fazer? Ei, olha para mim, vaso, em nome de Jesus. Forneçam-me a vossa atenção. Eu apontei o problema, eu quero trazer o remédio. Ei, olha para mim. Eu apontei o problema e trouxe o remédio. Vou trazer agora. 2 passos para que possamos abandonar a mornidão. Primeiro, a Bíblia diz: sê, pois, zeloso. Zelo por Deus. Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Segundo passo, arrependimento, dar meia volta. Quando nós somos zelosos, nos arrependemos, iremos ceiar com Ele. Ou seja, a mornidão não terá lugar em nossos corações. Cronologicamente, Laodiceia foi a última carta escrita. Meus irmãos, isso é muito sério que eu vou dizer. Eu estou enxugando a mensagem. Estou diante de príncipes neste púlpito. Laodiceia foi a última igreja a receber a instrução e a carta. Laodiceia representa a igreja do arrebatamento. Somos a geração do arrebatamento. Jesus está voltando. Embora sucedendo-se mornidão em muitos lugares, Ele ainda está insistindo: olha, eu quero entrar e remover esta mornidão. Conta-se a história de um avivalista chamado Robert Evans. Ele vivia no país de Gales. Ele aceitou Jesus, pregava o evangelho, mas no percurso de seu ministério, ele sentiu-se morno, frio. E sabe o que ele fez? Embrenhou-se no meio de uma floresta, pastor Hellwell. Passou os dias naquela floresta orando: Senhor, eu só saio daqui se eu sentir o fervor espiritual novamente. Como pastor, nós somos tentados a pregar e usar apenas a experiência, a teologia que é necessário. Mas este avivalista chamado Robert Evans também já sentiu-se morno em seu ministério, como eu também já senti mornidão no meu ministério. Mas hoje eu termino esse discurso e esta mensagem convocando a todos os que estão presentes a clamarmos a Deus, pedindo um derramar de fervor espiritual em nosso Brasil. Posso contar convosco? Então levante as mãos aos céus agora, feche os vossos olhos e clame por um derramar fervoroso do Espírito Santo de Deus agora. Eu espero você orar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai clamando, vai orando. Laodiceia, síndrome da igreja morna. Vai recebendo o poder de Deus, vai recebendo agora um fervor que talvez você nunca recebera antes. As pessoas que estão me assistindo através da internet, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, seja impactado agora pela glória do poder do Espírito Santo de Deus. Esse congresso de missões ficará marcado na vida de alguns como um congresso onde Deus removerá de uma vez por todas o espírito da mornidão.